A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos separados, mas unidos a Cristo, estamos unidos em Cristo Jesus. E mesmo que em momentos diferentes, em lugares diferentes, a nossa esperança é que nós estejamos unidos pelo mesmo mediador, o Senhor Jesus, ao mesmo Deus. E os nossos pensamentos, então, por causa disso, sejam uniformes. E estejamos como igreja, os redimidos, na presença do Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo, para manifestar, segundo a Escritura, a sua virtude, a sua grandeza, para apresentarmos a Ele as nossas petições, para aguardarmos nele pelo seu socorro e aprendermos da sua palavra, termos dele a edificação para as nossas vidas. Deus abençoe a igreja que, com esta ferramenta, busca a Deus nesse período difícil pelo qual o nosso país passa. Deus seja exaltado e, nesse trabalho, adorado, em nome de Jesus. Com a sua Bíblia em mãos, se possível, com a sua família ao seu redor, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 46. E eu peço que você aí, atentamente, adore a Deus com a leitura da sua palavra. Todo o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é exaltado. O verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nesse momento, chamo você que acompanha, aí mesmo à distância, a identificar-se na presença do exaltado Senhor. Sabendo que certamente somos pequenos, somos insignificantes diante dele, mas ele mesmo decidiu dar-nos um valor que nós não possuímos. E o valor que ele nos deu depende do seu amor, depende da sua graça que estendeu sobre nós, tendo-a planejado antes da fundação do mundo. Ele a estendeu sobre nós no tempo, e agora nós podemos experimentá-la. Podemos, na presença dele, adorá-lo, porque ele é exaltado. Humilhemo-nos, então. Coloquemo-nos diante do Senhor para, em oração, adorá-lo, reconhecer o nosso pecado, confessar o pecado e, na mediação de Cristo, desfrutarmos do seu perdão. Adoremos ao exaltado Deus. Eu guardarei silêncio alguns instantes nesse tempo. Ore a Deus.
Eterno e glorioso Deus, Tu és exaltado, Tu és glorioso, Tu és eterno. Na Tua grandeza vieste a nós. No Teu plano eterno havia, na sua execução do tempo, a humilhação do Filho na sua encarnação. E vieste a nós não apenas falar conosco, como tantas vezes fez e o Antigo Testamento registra, mas vieste aproximar-se de nós. E estás conosco hoje, Senhor Deus, uma vez completo o ministério de humilhação de Cristo, agora na sua exaltação, assentado à destra do Pai, enviou sobre a igreja e nós podemos desfrutar da maravilhosa bênção do seu batismo sobre nós, o Espírito Santo de Deus. Cristo Jesus, a cada um que crê, concede a maravilhosa bênção do batismo com o Espírito Santo. E é no poder do Espírito Santo, nosso Deus, que nós te buscamos nesta hora, reconhecendo a tua exaltação e, bem ao contrário, a nossa pequenez, a nossa necessidade de ti. E nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que ouças a nossa confissão de pecado, dos pecados que passaram pela nossa mente, que passaram diante dos nossos olhos e nós os cobiçamos, que saíram da nossa boca, as ofensas que eventualmente tenhamos cometido, os males das nossas mãos, os males da nossa omissão. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos os nossos pecados. Ouve a nossa oração agora, quando na Tua presença, por causa da virtude de Cristo e da Sua justiça, te buscamos, ó glorioso Deus. E, por causa de Jesus, ouve também quando, reconhecidos, declaramos a Tua exaltação. Em nome de Jesus, ó Deus, seja adorado. Em nome de Jesus, concede a Tua bênção sobre o Teu povo. Ouve a nossa oração. No nome dEle. Amém. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, nosso castelo forte. Com essa ideia, Martinho Lutero compôs o hino 155 do nosso inário. O Salmo 46 é a sua base e aponta para quem é o castelo forte da nossa vida. Castelo forte é o nosso Deus. Cantemos ao Senhor.
Ainda no Salmo 46, demos mais uma olhada nos versos 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Nosso Senhor é o nosso castelo forte. Nosso Senhor é a nossa segurança, mas é a nossa segurança diante de quê? Se tudo ao nosso redor fosse calmo e pacífico, não careceríamos de um seguro, de um castelo. É porque esse mundo é tumultuado, perigoso, aflitivo, que o Senhor se apresenta a nós, seu povo a quem amou, para nos guardar. Neste momento nós vamos orar a Deus, pedindo o seu socorro por conta das grandes dificuldades pelas quais o mundo, e particularmente o nosso país, tem enfrentado. Vamos orar a Deus. Nosso Deus, nosso Senhor, Todo-Poderoso, seja adorado. Ó Deus, ouve a nossa oração por causa do nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ouve a nossa oração, Senhor Deus, quando apresentamos diante de Ti o nosso pedido de socorro, a fim de que, ó Deus Santo, nós desfrutemos da segurança que Tu, como castelo, nos oferece. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, guarda-nos como Teu povo, de termos os nossos pensamentos desviados pela maledicência, desviados, ó Deus Santo, pelos rumores do pior, dos rumores de destruição, de caos social, de fome, de conflitos entre os homens deste país. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e socorre as nossas lideranças, dando a eles luz para que compreendam quem realmente são, quem são na Tua presença e de qual é a sua real função entregue por Ti a eles, ao colocá-los como autoridade sobre o povo. Concede, Senhor Deus, que façam bem ao povo. Concede, Senhor Deus, que façam justiça, preservando o povo dos homens maus. Concede, ó Deus Santo, que nesta crise que o país atravessa, haja, Senhor Deus, o controle da disseminação da doença. E haja também, Senhor Deus, as condições de trabalho, de sustento, de obtenção de recursos, de alimento, tudo de modo honroso, correto, pelo trabalho, por aquilo que honra o Teu santo nome. Porque a Tua palavra diz que aquele que não trabalha, que também não coma. Que, ó Deus Santo, aqueles que estão em condições de trabalho, exerçam essa sua força, essa sua capacidade na Tua presença. Glorifiquem o Teu nome com o esforço dos seus braços, com o trabalho da sua mente, com a produção, Senhor Deus, que venha a produzir o bem para si mesmo e para a sociedade onde habita. Abençoa este país, ó Deus. Concede paz entre os seus poderes, os poderes constituídos, do executivo, do legislativo, do judiciário, nos seus níveis, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, e mesmo no setor privado. Ó Deus, tem misericórdia deste país. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ouve a nossa oração. Dá paz ao coração de cada um que participa diante de Ti agora, pedindo-Te socorro. Concede, ó Deus, que de fato desfrutemos da segurança e da paz, como temos pregado aqui, por estarmos guardados, confiados no Senhor, nosso castelo forte. Que nós, ó Deus Santo,
saibamos valorizar as imensas bênçãos com as quais já nos atingiste, já nos agraciaste. E que nós, ó Deus Santo, sabendo reconhecer aquilo que já tens feito, tenhamos o nosso coração alimentado com a esperança de que hoje e amanhã ainda cuidarás de nós, e no futuro estaremos contigo, eternamente desfrutando da tua grandeza e exaltando o teu glorioso nome. Ouve a nossa oração. Em nome de Jesus nos apresentamos a ti. Amém. Deus nos abençoou com grandes maravilhas, grandes bênçãos. Não há bênção comparável com a redenção, a salvação, o perdão dos nossos pecados pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. E quantas outras coisas mais Ele já fez, faz e ainda fará. Podemos confiar no Senhor, ter renovado a nossa esperança por meio do entendimento de que Ele, o nosso Senhor, é também o nosso provedor. Cantemos o hino 33, Maravilhas Divinas. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, do céu na terra. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro.
Vamos agora ao estudo da Palavra de Deus. Nós já lemos o Salmo 46 e eu peço que você deixe marcado aí na sua Bíblia esse salmo, para o qual retornaremos algumas vezes e você pode querer conferir ali o texto. Mas o texto que nós vamos estudar é o de Lucas, capítulo 12, nos versos 22 a 34. Lucas 12, de 22 a 34. Peço que você abra sua Bíblia lá e acompanhe a leitura que passo a fazer. Lucas 12, de 22 a 34. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 12, de 22 a 34. Quem poderia cantar o Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Em nossos dias, temos tido muitos tumultos. O tumulto religioso é gigantesco. Há religiões para todos os gostos, predominando aquelas de mau gosto. As pessoas buscam um relacionamento com o transcendente, o espiritual, o energético, o elevado, o puro, o santo e, na verdade, desejam apenas a própria satisfação de interesses e a manutenção da própria vida. O tumulto ideológico é fruto desse religioso. Uma vez que existe o sentimento antirreligioso, não admira que, buscando a um Deus imaginário, ou negando a existência do Deus verdadeiro, sobrem ideologias entre os homens. E na vastidão da sua pluralidade, as pessoas se perdem e se maltratam, anunciam amor quando fazem guerra.
O tumulto político, que decorre do ideológico, assim como este do religioso, põe à mostra a confusão da mente humana na administração da sociedade. E nessa confusão, os valores são confundidos. E o permanente cede lugar ao imediato em disputas que só produzem perdedores. O Salmo aponta para tipos de eventos brutais da natureza com efeitos de curto e de longo prazos, terremotos e maremotos. São modelos terríveis de tumultos. Servem bem para o nosso ensino hoje. Quem poderia cantar o Salmo 46? O Senhor Jesus respondeu a essa pergunta de um modo crescente e assombrosamente simples. Ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, não vos entregueis a inquietações. E completou: não vivam assim quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir. Quanto ao andar ansioso, ele se referia às preocupações. Ele não proibia o cuidado com o real, mas o cuidado antecipado com o imaginário. O imaginário é bem aquilo a que ele apontava com a palavra traduzida como inquietações em nosso texto, a qual tem a ideia de pegar aquilo que flutua no ar. Essas pessoas querem controlar todos os detalhes da própria existência. Elas têm ansiedade pela vida, pelo corpo. Elas querem, então, ter cuidado e controle da sua manutenção, do que há vez de comer, até a sua aparência, do que há vez de vestir. Parece pouco, mas esse desejo de controle é uma tentativa de usurpação da soberania de Deus. Os que pensam e se comportam assim estão buscando assentar sobre o trono do seu próprio reino. Pessoas assim não poderiam cantar o Salmo 46. O Senhor Jesus demonstra a fragilidade dessas preocupações por meio de comparações da rotina da sua geração intermediária, do urbano e do rural. Ele usou de exemplos tão simples quanto profundos. Ele iniciou dizendo: a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Veja aí no versículo 23. Assim, o Senhor ensinou que há aspectos da existência exigindo cuidados de qualidade diferente da que mais interessa ao homem. Os cuidados que interessam àquele que se preocupa com a própria manutenção quanto ao comer e ao vestir se ligam à qualidade temporal. Essas pessoas são, de algum modo, usurpadoras da divindade, idólatras de si mesmas. Sua postura incrédula quanto ao Deus verdadeiro produz repetida frustração diante da impossibilidade de controle. São estas as pessoas que, em perfeita saúde, se cansam demasiadamente fazendo coisas que não seriam consideradas tão cansativas. Elas se consomem por dentro e, em busca da própria vida, se desgastam e produzem a própria morte. O Senhor classificou as ações dessas pessoas como dotadas de pouco valor real. Ele disse: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Observai os lírios,
Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Notemos que os exemplos com corvos e lírios vão aos dois pontos propostos: o comer e o vestir. Sem plantar, colher ou armazenar, sem fiar nem tecer, Deus nada deixa que lhes falte. E esse cuidado é dirigido a seres de tão pouco valor e de tão curta existência. Seres que não gozam da virtude da semelhança a Deus e são sustentados e vestidos pelo Criador. É importante destacar que o Senhor Jesus expôs uma contradição terrível entre os interesses e as ações dos que se preocupam com a qualidade temporal. Estes, elevando-se como a seus próprios deuses, na sua incredulidade diante do Deus verdadeiro, acabam por se valorizar menos que a aves ou a flores. Seres de vida tão curta e frágil. Também é muito importante destacar as duas perguntas feitas pelo Senhor aos que vivem em suas preocupações idólatras e degradantes. Vejamos os versos 25 e 26. Verso 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem teria tal poder senão Deus? A pergunta de Jesus pretendia abrir o entendimento dos seus ouvintes para a total impropriedade das suas preocupações. Comer e vestir, diferente do que imaginavam os idólatras, não interfere na quantidade da existência. A valorização da qualidade temporal não interfere sequer na quantidade temporal. Ninguém viverá mais por se preocupar em viver mais. Eu repito, ninguém viverá mais por se preocupar em viver mais. Por isso, a próxima pergunta. Verso 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Para o Senhor, a busca por viver mais tempo sobre a terra é uma preocupação sem valor real. É como se dissesse: se vocês não podem nem mesmo viver mais com todos os cuidados que têm sobre si mesmos, então deixem de tolice e passem a cuidar do que realmente importa. Que fazer então? Como viver? Quem poderia cantar o Salmo 46? Daqui surge a qualidade que não interessa aos incrédulos. Os idólatras não desejam os cuidados dessa qualidade. O Senhor Jesus diz que os cuidados das pessoas devem ter a qualidade eternal. É essencial para que a existência desfrute da bênção da quantidade de vida, que a pessoa se desprenda das preocupações idólatras de preservar-se pelos próprios esforços e, paradoxalmente, se submeta ao serviço do reino de Deus. Aquele que cuidará de sua existência no tempo, lhe dará a quantidade eterna de vida. Por isso, os versos 33 e 34. Vendei os vossos bens
e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vender os próprios bens e dar esmola, que é o mesmo que ser misericordioso, são exemplos desse desprendimento da qualidade temporal. Buscar o reino de Deus, ou, como no texto, fazer bolsa que não envelheça, e juntar tesouro que não falhe, andar fixado na qualidade eternal da existência, é ter o coração dedicado ao que realmente importa, isto é, a honra e o serviço a Deus. Como no outro momento com Cristo, é o negar-se a si mesmo e segui-lo com a própria cruz nas costas. Esse é o sentido do Salmo 46. Buscar o reino de Deus antes e acima de tudo. Com Mateus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o aspecto cuja qualidade é eterna, ao invés de nos atermos à busca daquilo que é temporal, daquilo que se gasta, que a traça rói, que o ladrão furta, que o tempo consome. A nossa vida, nesse aspecto de corrupção, não deve ser a ênfase da nossa existência. Devemos cuidar dela, mas devemos, abrigados no Senhor, guardados por Ele, buscá-lo, exaltá-lo, servi-lo, honrá-lo, antes de qualquer outra coisa, acima de tudo, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Com isso em mente, vamos ler, nesse sentido que quero dar à palavra cantar aqui, ler significativamente o Salmo 46. Salmo 46. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Você pode cantá-lo? Leia comigo aí. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Oremos ao Senhor. Ó Deus, transforma-nos, Senhor, de gente cujos interesses estão firmados nessa terra. Que, ó Deus Santo, essa situação pela qual passamos agora seja instrumento Teu para que nós nos demos conta de que aqui as coisas são todas fugazes, de curta duração. Que nós, ó Deus Santo, tenhamos os nossos olhos postos em Ti, o Deus eterno. Que nós, ó Senhor, esperemos em Ti, busquemos o Teu reino, neguemos-nos a nós mesmos, estejamos, Deus Todo-Poderoso, olhando para as coisas ao nosso redor, cuidando delas na medida das suas necessidades, mas sem passar do limite de colocarmos a nossa vida na dependência delas, Senhor. Sem acharmos, Senhor Deus, que se nós não tivermos o controle das situações e não desempenharmos aquilo que as nossas imaginações apontam como absolutamente necessário, que nós não pensemos, Senhor Deus, que isto seja o sustento da nossa vida. Que nós nos recordemos, Senhor, que Tu és o sustento da nossa vida. Que Tu és a razão da nossa existência. Que diante de Ti é que nós vivemos, em Ti estamos vivos. E que por Tua graça, tendo ouvido o Evangelho, pela ação do Teu Espírito, tendo crido na verdade, arrependidos dos nossos pecados, deixamos de ser gente ligada a esta era de morte, a este mundo de corrupção, este mundo que jaz no maligno, e fomos transportados para o reino do Filho do Teu amor, para vivermos para o louvor da Tua glória, em toda e qualquer situação que enfrentemos no nosso dia a dia. Dá, Senhor, que os nossos pés, sim, estejam na terra, mas os nossos olhos estejam em Ti. A Ti seja o louvor, a honra e a glória. Que na Tua dignidade sejas exaltado, adorado, glorificado, proclamado pela Tua igreja. Em Cristo nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito sejam sobre a sua igreja, agora e sempre. Amém. Nós somos convocados uma vez mais, pelo nosso Supremo Concílio, a mantermos no dia de hoje tempo de jejum e oração. O nosso próprio presidente disse que aqueles que não têm saúde para fazerem o jejum, ou que não conseguem prosseguir por ele por mais tempo, que o façam por pouco tempo. Que preservem-se de comer durante a manhã e almocem pelo meio-dia, 1h da tarde. Mas que gastem esse tempo, como nós gastamos agora, em culto ao Senhor, em oração a Deus, de fato pedindo ao Senhor que Ele nos esconda, nos guarde, nos preserve em si mesmo o nosso castelo forte. Que assim Deus abençoe a nossa nação, abençoe a sua família, a sua vida, meu irmão, minha irmã, que participa desse culto agora. E que nós, então, desfrutemos da segurança e da paz que Ele tem para nos dar. Seja assim em nome de Jesus. Até mais à noite, se assim Deus quiser.